Há muito tempo acredita-se que existam objetos no espaço se movendo entre as estrelas, e às vezes eles podem passar pelo nosso sistema solar. E não muito tempo atrás, algo do espaço profundo fez uma surpresa. Alguns dizem que esse visitante era um cometa ou talvez um asteroide, mas os astrônomos acreditam firmemente que é alguma coisa completamente diferente. Não se tratava de resto de planetas ou mesmo de lixo espacial, e sim de algum tipo de nave alienígena que estava usando um disfarce. E por que alguns acreditam nisso? 19 de outubro de 2017, o objeto desconhecido fez sua primeira aparição. Ele foi detectado por astrônomos do Observatório Pan-STARRS, no Havaí. Ele foi visto por um grande telescópio equipado com uma das maiores câmeras digitais do mundo, com quase 1,4 bilhões de pixels. O que eles viram foi um pequeno ponto de luz piscando através do nosso sistema solar como um farol. O que assustou os astrônomos, pois isso não é típico de um asteroide ou cometa, era algo que ninguém nunca tinha visto antes. Algo que ainda não tinha nome, então passou a ser chamado de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe, chegando primeiro. Na época, eles acreditaram que era algum tipo de objeto com o formato de um charuto alongado. Por conta de seu brilho, estima-se que ele é maior que a Torre Eiffel. Só foi identificado após a sua saída do Sistema Solar, 40 dias depois de passar pelo ponto mais próximo do Sol, em 9 de setembro de 2017. Movendo-se a uma impressionante velocidade de 196 mil milhas por hora, a maneira como ele se movia ao redor do Sol indicou ao cientista que esse objeto originou-se de alguma região além do nosso Sistema Solar. O objeto passou pela Terra tão rápido que sua velocidade não poderia ser apenas da gravidade do Sol. Na verdade, acredita-se que o Sol nem mesmo teve influência nisso. O mais impressionante é que esse objeto, Oumuamua, não se tratava de um asteroide, e não se parecia em nada como um cometa comum. No entanto, ele se comportava como um cometa. Os cometas são corpos gelados, pequenos que formam caudas devido à vaporização de materiais voláteis sob o calor do Sol. Curiosamente, o segundo objeto interestelar identificado em nossa região espacial em 2019 foi o cometa Borisov. Comportou-se e apresentou características típicas de um cometa convencional. Os astrônomos não conseguem explicar o movimento de Oumuamua. Alguns pesquisadores acreditam que o objeto estava soltando gás do lado iluminado pelo Sol, que empurraria o objeto como um foguete. No entanto, o problema está aí, não havia gás detectável escapando. Além do mais, Oumuamua tinha um impulso que era muito mais forte que os cientistas estão acostumados a ver. Ou seja, se não era um cometa e nem um asteroide e mesmo assim o objeto conseguia ter um impulso, só resta uma possibilidade. Oumuamua pode se tratar de uma nave alienígena, talvez alguma sonda extraterrestre ou nave que seja alimentada por alguma fonte de energia interna e não detectável. Outra coisa interessante é que não conseguimos chegar a nenhuma conclusão de onde o objeto veio. Não foi possível localizar de qual sistema solar ele pertence e também não foi possível determinar quantos anos o objeto poderia ter. O que será que eles estavam procurando no nosso sistema solar e por que estava passando tão rápido que quase não foi possível capturar uma imagem boa? Alguns pesquisadores chegaram a algumas conclusões sobre o que esse visitante interestelar pode ser. Um professor de astronomia de Harvard, professor Ávila, disse que Oumuamua é de fato uma espaçonave alienígena, movida por uma vela leve, ou seja, um método de impulsionar uma nave espacial usando pressão da radiação emitida pelo Sol. O maior fascínio se dá pelo objeto ter uma aceleração estranha e pelo fato de não haver nenhum tipo de liberação de gases. Isso é prova suficiente para o professor achar que se trata de uma inteligência extraterrestre. Ele ainda explicou que a nave poderia não estar sofrendo aceleração gravitacional, ou seja, tudo que a nave estava fazendo era ela própria, ou seja, ela poderia estar manobrando. Em 2021, dois pesquisadores do estado do Arizona publicaram dois artigos argumentando que o objeto poderia ser um iceberg de hidrogênio. Eles acreditam que algum objeto atingiu o planeta natal de Oumuamua e com isso ele foi mandado à deriva pelo espaço, porém em direção ao nosso sistema solar. Isso teria acontecido há cerca de 400 a 500 milhões de anos atrás. Outra teoria seria que o objeto poderia ser feito de gelo de nitrogênio, o mesmo encontrado na superfície de Plutão ou da Lua de Netuno. E uma grande surpresa foi descobrir que o nosso visitante entrou no sistema solar há muito tempo atrás, em 1995. À medida que se aproximava do nosso sistema solar e, portanto, do Sol, o visitante começou a perder camada de nitrogênio congelado. No momento que descobrimos o objeto, já tinha perdido 95% da sua massa. Então, talvez com alguns anos de estudo, poderemos chegar à conclusão que não se trata de tecnologia alienígena. Porém, ainda é meio assustadora a ideia de algo voando em nosso sistema solar e que quase não foi identificado. Neste momento, o objeto está saindo do nosso sistema solar e irá deixar completamente no final de 2030. Mas existe um projeto chamado Ibra, que desenvolve conceito para alcançar objetos interestelares como o Oumuamua.
O objetivo do projeto é ver se é possível enviar uma pequena espaçonave para interceptar e estudar esses objetos. E o Oumuamua seria um grande desafio, porque ele está se movendo a altíssimas velocidades e em breve estará além da órbita de Saturno. Esta terá que ser a coisa mais rápida que já foi enviado ao espaço. Estima-se que uma nave poderá ser lançada até o começo de 2030. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal. E você, o que acha que o Oumuamua pode ser? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima, meu caro viajante.